paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. É uma alegria nós estarmos no nosso programa diário Leitura da Bíblia. Esse tempo especial que nós reservamos todos os dias para juntos, você aí na sua casa, onde você estiver, e nós aqui, nós vamos ler juntos a palavra do Senhor, para conhecermos aquilo que o Senhor deixou registrado na Bíblia. Você tem aí na sua casa, eu vou abrir a minha aqui, aquilo que o Senhor deixou registrado para a nossa salvação. E nessa leitura sequencial que temos feito, já estamos no livro de 2 Samuel, e hoje a nossa leitura prossegue a partir do capítulo 10. 2 Samuel, capítulo 10. Vamos ler todos juntos? E aconteceu, depois disto, que morreu o rei dos filhos de Amon, e seu filho Anum reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de beneficência com Anum, filho de Naás, como seu pai usou de beneficência comigo. E enviou Davi a consolá-lo pelo ministério de seus servos acerca de seu pai. E vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Então disseram os príncipes dos filhos de Amon a seu senhor Anum: porventura honra Davi a teu pai aos teus olhos, porque te enviou consoladores? Porventura não te enviou Davi os seus servos para reconhecerem esta cidade e para espiá-la e para transtorná-la? Então tomou Anum os servos de Davi e lhes raspou metade da barba e lhes cortou metade dos vestidos até as nádegas e os despediu. O que fazendo saber a Davi, enviou a encontrá-los, porque estavam estes homens sobremaneira envergonhados. E disse o rei: deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então vinde. Vendo, pois, os filhos de Amon que se tinham feito abomináveis para Davi, enviaram os filhos de Amon e alugaram dos ciros de Bet-Recobe e dos ciros de Robá 20.000 homens de pé, e do rei de Maaca 1.000 homens, e dos homens de Tobi 12.000 homens. O que ouvindo Davi, enviou a Joabe a todo o exército dos valentes. E saíram os filhos de Amon e ordenaram a batalha à entrada da porta. Mas os ciros de Zobá e Recobe e os homens de Tobi e Maaca estavam à parte no campo. Vendo, pois, Joabe, que estava preparada contra ele à frente da batalha, por diante e por detrás, escolheu dentre todos os escolhidos de Israel e formou-os em linha contra os ciros. E o resto do povo entregou na mão de Abisai, seu irmão, o qual formou em linha contra os filhos de Amon. E disse: se os ciros forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. E se os filhos de Amon foram mais fortes que tu, irei a socorrer-te a ti. Esforça-te, pois, e esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus, e faça o Senhor então o que bem parecer aos seus olhos. Então se achegou Joabe e o povo que estava com ele a peleja contra os ciros, e fugiram de diante dele. E vendo os filhos de Amon que os ciros fugiam, também eles fugiram de diante de Abisai e entraram na cidade. E voltou Joabe dos filhos de Amon e veio para Jerusalém. Vendo, pois, os ciros que tinham sido feridos diante de Israel, tornaram a refazer-se. E enviou Adadézer e fez sair os ciros que estavam da outra banda do rio e vieram a Elão. E Sobaque, chefe do exército de Adadézer, marchava diante deles. Do que informado Davi,
ajuntou a todo Israel e passou o Jordão e veio a Elã. E os sírios se puseram em ordem contra Davi e pelejaram contra ele. Porém os sírios fugiram de diante de Israel. E Davi feriu dentre os sírios aos homens de 700 carros e 40.000 homens de cavalo. Também ao mesmo Sobaque, general do exército, feriu e morreu ali. Vendo, pois, todos os reis, servos de Hadadezer, que haviam ficado mal diante de Israel, fizeram paz com Israel e o serviram, e temeram os sírios de socorrer mais aos filhos de Amon. Então, nós terminamos aqui a leitura do capítulo 10, com mais batalhas em que o Senhor estava com Davi e estava com seu povo, o povo de Israel. Amém? Vamos continuar a nossa leitura agora no capítulo 11, 2 Samuel, capítulo 11. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu, à hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real e viu do terraço uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela, ele se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu, e enviou, e fê-lo saber a Davi, e disse: pejada estou. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Urias o Heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe e como ficava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele iguaria do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu à sua casa. E o fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? E disse Urias a Davi: a arca e Israel e Judá ficam em tendas, e Joabe meu senhor e os servos de meu senhor estão acampados no campo. E hei eu de entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: fica cá ainda hoje e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele e o embebedou. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde a Urias na frente da maior força da peleja,
e retirai-vos de detrás dele, para que seja ferido e morra. Aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias o heteu. Então enviou Joabe, fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja, e deu ordem ao mensageiro, dizendo: acabando tu de contar ao rei todo o sucesso desta peleja, e sucedendo que o rei se encolerize e te diga: por que vos chegastes tão perto da cidade a pelejar? Não sabíeis vós que haviam de atirar do muro? Quem feriu Abimeleque, filho de Jerubessete? Não lançou uma mulher sobre ele do muro um pedaço de uma mó corredora de que morreu em Tebes? Por que vos chegastes ao muro? Então dirás: também morreu teu servo Urias o heteu. E foi o mensageiro, e entrou e fez saber a Davi tudo, para que Joabe o enviara. E disse o mensageiro a Davi: na verdade, que mais poderosos foram aqueles homens do que nós, e saíram a nós ao campo. Porém, nós fomos contra eles até a entrada da porta. Então os flecheiros atiraram contra os teus servos desde o alto do muro, e morreram alguns dos servos do rei. E também morreu o teu servo Urias o heteu. E disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não te pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada tanto consome este como aquele. Esforça a tua peleja contra a cidade e a derrota. Esforça-o tu assim. Ouvindo, pois, a mulher de Urias, que Urias, seu marido, era morto, lamentou a seu senhor. E passado o nojo, enviou Davi e a recolheu em sua casa e lhe foi por mulher, e ela lhe deu um filho. Porém, esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Amém? Terminamos assim a leitura do capítulo 11 do livro de 2 Samuel. E nós estamos prosseguindo nessa leitura e cada dia mais o Senhor vai nos abençoando, porque a leitura da palavra do Senhor traz vida para a nossa vida. Amém? Desejamos a todos os irmãos a paz do Senhor Jesus.